Olha, nesse vídeo de hoje vamos falar sobre a Flávia Januzzi. Se lembra dela? Pois é, a Flávia Januzzi tá sumida, né? Mas aqui vou te contar por onde ela anda e quem é o marido dela. Você pode até não lembrar de cara do nome Flávia Januzzi, mas com certeza já viu o rosto dela na TV. Ela foi uma das repórteres mais conhecidas do Rio de Janeiro, com mais de 25 anos de estrada na Globo. Uma mulher de presença forte, que encarava chuva, sol, tragédia, carnaval e tudo o que você pode imaginar. Sempre com o microfone na mão e aquele jeitão firme de contar a notícia. Mas o que pouca gente sabe é como começou essa história. Como foi a saída traumática dela da emissora e como está a vida dela hoje. E é exatamente isso que a gente vai te contar aqui no canal Notícia dos Famosos. Mais uma vez então, seja muito bem-vindo! A Flávia nasceu no Rio de Janeiro e sempre foi apaixonada por comunicação. Fez faculdade de jornalismo na PUC-Rio, uma das mais tradicionais do país. E ainda bem jovem, já começou a botar a mão na massa. O começo da carreira foi em Campinas, na EPTV, uma afiliada da Globo. Lá ela já mostrava que não tinha medo de encarar reportagens de rua, de estar onde a notícia estava acontecendo. Depois disso, passou pela TV Rio Sul, onde chegou a apresentar programas culturais e também o famoso RJTV. Foi nessa fase que o nome dela começou a circular com mais força e não demorou muito para ela virar figurinha carimbada em matérias do Jornal Nacional e outros jornais da casa. Durante os anos de Globo, a Flávia cobriu de tudo, de desfiles de escolas de samba e tragédias marcantes como o massacre do Realengo e os deslizamentos em Nova Friburgo. Ela também foi aquela repórter que enfrentava as greves, manifestações e até mesmo a hostilidade quando estava ao vivo. Teve episódio em que ela foi vaiada durante uma entrada ao vivo. Tudo isso porque muitas vezes o público confundia o repórter com a linha editorial da emissora. Mas ela segurava a bronca, com profissionalismo e muita garra. Era conhecida por estar sempre onde as coisas estavam pegando fogo. Mas nem tudo são flores. Nesse caminho, em abril de 2023, depois de 25 anos de dedicação, Flávia foi demitida da Globo. E não foi de forma tranquila, não. Segundo ela, o jeito como tudo aconteceu foi frio, gelado até. Na época, começou a circular nos bastidores uma lista de quem seria demitido. E os colegas começaram a se despedir dela antes mesmo da notícia ser oficial. No dia das demissões, Flávia contou que o clima era de velório. Gente chorando, saindo das reportagens para ser chamado na sala e receber a notícia da dispensa. Uma tristeza só. Ela disse que se sentiu como um número, como se toda a entrega, as noites sem dormir, os anos dedicados à emissora não tivessem valor nenhum. E olha que ela estava lá firme e forte há 16 anos só no Rio, sem contar o tempo nas outras afiliadas. A demissão foi um baque tão grande que até hoje ela evita passar pelo Jardim Botânico, onde fica a sede da Globo. Diz que sente um mal-estar que não sabe explicar. Mas Flávia não ficou parada. 7 meses depois de sair da Globo, ela decidiu seguir no novo caminho. Lançou o podcast Januzzi e Abuse. Um nome divertido que mistura o sobrenome dela e a expressão use e abuse. Além disso, Flávia começou a trabalhar com arranjos florais. Acredita? Uma virada e tanto. Ela mesma disse que estava cansada de ficar em porta de IML, de delegacia, de fazer pautas que não acreditava mais. Segundo ela, chegou uma hora que parecia que tudo tinha virado militância. E ela já não se enxergava mais naquele ambiente. Começou a sentir um vazio, um incômodo. E aí veio a virada de chave. Vamos recapitular o que aconteceu com a Flávia Januzzi, então. Flávia passou por um dos momentos mais difíceis da carreira, a demissão. E não foi qualquer demissão, não. Ela foi desligada do nada. Uma tensão que ela descreveu como algo horroroso. Mas a vida tem dessas voltas que ninguém espera. E em vez de se afundar no luto profissional, Flávia decidiu florescer, literalmente. Ela se jogou de cabeça em uma nova paixão, design floral. Criou sua marca, mergulhou no mundo da criatividade e começou a trabalhar com arranjos sofisticados, cheios de personalidade. Quem diria, hein? E não parou por aí. Flávia também criou um podcast para soltar a voz de forma mais livre,
sem roteiro, sem chefe, sem pressão. Do jeitinho que ela queria, um espaço para falar de bastidores, experiências e o que mais desce na telha. E o público foi junto. Depois de um tempo longe dos holofotes, adivinha? A Flávia voltou para a TV. E voltou com tudo. Em uma nova emissora, um novo formato, um novo jeito de comunicar. Em 2024, ela apareceu mais solta, mais madura e sem medo de dizer o que pensa. Uma reestreia digna de quem sabe muito bem o que faz. Isso mesmo, Flávia Januzzi entrou ao vivo no programa Times Brasil, da CNBC, para falar sobre o G20, que acontecia no Rio de Janeiro. Isso em 18 de novembro de 2024. Esse é o retorno de Januzzi na televisão, após ter sido demitida da Globo em abril de 2023, após 25 anos na emissora carioca. A história da Flávia é mais do que uma demissão, é um recomeço. Mostra que dá para virar a página, mudar de rota e encontrar um novo propósito mesmo depois de um baque. Ela trocou o microfone de repórter por flores, ideias, liberdade e quem sabe o que mais vem por aí. E se você acha que a história termina aqui, é melhor ficar de olho, porque Flávia Januzzi ainda vai surpreender muito. E aí, gostou da história da Flávia Januzzi? Deixe o seu comentário, compartilhe. E vou deixar no card aqui mais uma história de um jornalista sensacional. Grande abraço e até o próximo vídeo.